das próprias organizações. Aí talvez você já tenha entrado no site da Intel, por algum motivo você falou assim, professor, mas lá existe uma universidade corporativa, nós temos lá a Intel Corporation, essa organização que trabalha aí na área de informática, enfim. A Intel, ela tem uma universidade corporativa, só que ela é totalmente virtual, então ela não está dentro da organização. Sim, fisicamente não, mas ela pertence à Intel. Tá? A Intel Corporation, ela efetivamente tem uma universidade corporativa, só que é totalmente em ambiente virtual, ela não existe fisicamente. Mas quais são as pessoas, tá? Esse ambiente virtual, ele não existe por si só. Tá? Existem pessoas que efetivamente coordenam, controlam, trabalham na parte técnica dessa universidade corporativa. Tem os professores, tem os tutores, enfim, existem todas essas pessoas que estão por trás dessa universidade corporativa da Intel. E essas pessoas que estão por trás da universidade corporativa da Intel são pessoas de lá de dentro. Tá? São pessoas que trabalham ali naquele ambiente diariamente. E com isso, repiso, essas pessoas, elas, digamos assim, elas respiram aquele clima organizacional, elas fazem parte daquela cultura organizacional. Não são professores, não são treinadores que estão ali pontualmente para realizar um programa de treinamento e depois ir embora. Elas fazem parte daquela estrutura e com isso elas estão alinhavadas à estratégia da organização, à missão organizacional, à visão organizacional. Tudo isso faz parte dessas universidades corporativas. Ok? Bem, quais são as finalidades? Qual é a finalidade, então, dessa universidade corporativa? A finalidade é o desenvolvimento e a educação, tá? E a educação dos funcionários. Ok? Bem, voltando aos exemplos, detalhe, esse desenvolvimento e essa educação aqui, ela extrapola a educação de funcionários, e ela atinge também a educação de clientes e fornecedores. Como assim? Isso mesmo, essa parte educacional, ela atinge os clientes e os fornecedores da sua organização. Essa universidade corporativa, tá? Nas grandes organizações, ela é extremamente abrangente. Ah, professor, tem um exemplo aí? Tenho. Se você entrar no site da ESAF, você vai ver que lá no site da ESAF existem cartilhas para as pessoas que utilizam serviços oriundos dali da ESAF. Por exemplo, a Escola de Administração Fazendária, ESAF, ela treina o pessoal que passou no concurso da Receita Federal. O programa de capacitação, o programa de treinamento dos auditores fiscais da Receita Federal e dos analistas tributários da Receita Federal, eles são realizados pela ESAF. Então, eles treinam os auditores, eles treinam os analistas, mas também existe treinamento para os clientes, para os cidadãos, que somos nós. Então, essa questão da educação corporativa, ela extrapola sobremaneira o âmbito da própria organização. Muitas vezes ela agrega valor para os próprios clientes e os fornecedores dessa organização. Continuando nesse exemplo da ESAF, aí nós temos, estou falando em nível nacional, ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. A ENAP prepara os gestores em políticas públicas. Temos aí o concurso para Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Tem 2 cargos, o EPPGG, que é o especialista em políticas públicas e gestão governamental, e nós temos o APO, que é o analista de planejamento e orçamento. Esse pessoal também tem curso de formação, salvo engano, de 3 meses. O curso de formação é realizado pela ENAP, pela Escola Nacional de Administração Pública. E essa mesma ENAP, ela está constantemente fazendo cursos de treinamento e de desenvolvimento.
A ENAP pertence ao MPOG e todos esses cursos estão alinhavados à missão e à visão do Ministério do Planejamento. E aí deixa até uma dica para vocês, principalmente quem já é servidor público, a maioria dos cursos são para servidores públicos, site da ENAP, tá? ENAP, www.enap.gov.br. Tem cursos também para quem não é servidor público, totalmente gratuitos, emitem certificados. Entra lá no site da ENAP, tem a parte de cursos oferecidos. É no canto esquerdo lá da tela de vocês. Vale a pena vocês fazerem alguns cursos. Tem cursos na área de informática, de atendimento ao cidadão, enfim. E o bacana é que eles emitem certificados. Ok? Então vamos adiante aí com os slides. Níveis. Quais são os níveis de treinamento da educação corporativa? Nós temos basicamente 4 níveis, tá, dentro dessa educação corporativa. Nós temos o treinamento, tá, que é somente o treino, aquele que eu falei, a preparação para realizar uma atividade específica, tá, treinamento, somente treino. Nós temos treinamento mais desenvolvimento gerencial, ou seja, a gente tem ali esse treinamento mais desenvolvimento gerencial, é um treinamento no nível executivo. Lembra que eu falei no começo da aula aqui que dentro de um programa de desenvolvimento, você atrela um treinamento, né? Você prepara a pessoa para realizar uma atividade específica, mas o desenvolvimento ele extrapola, na medida em que ele prepara pessoas para assumirem níveis gerenciais, níveis executivos dentro da organização, treinamentos na área de liderança, de comando de equipes e por aí vai. O outro nível são cursos com créditos acadêmicos. Algumas universidades corporativas, elas mantêm atreladas às tradicionais universidades educacionais, elas mantêm seus programas de treinamento e desenvolvimento atrelados a essas universidades. E, eventualmente, algum curso que ela possa oferecer aos seus funcionários vai servir como crédito dentro de uma instituição. Isso aqui no Brasil ainda é uma coisa bastante incipiente. Infelizmente, nós temos pouquíssimos casos aqui, raríssimos casos. Tá? Nos Estados Unidos e na Europa e no Canadá, isso ocorre com uma frequência bastante grande. Tá? As organizações e as universidades buscam cada vez mais atrelar teoria à prática organizacional. E nós temos os cursos que proporcionam efetivamente o grau acadêmico. Como assim? Você realiza um curso de formação, certamente vai ser um curso que vai durar 2, 3, 4 anos, e esse curso vai lhe conferir o grau de bacharel, né, um bacharelado, um mestrado, ou até mesmo um doutorado. Isso é possível? Sim, é possível. Se uma determinada organização ela conseguir, aqui no Brasil, autorização da CAPES, né, do MEC, do Ministério da Educação, ela pode oferecer dentro da sua estrutura organizacional um programa de treinamento, de desenvolvimento, que vai gerar um grau acadêmico para essa pessoa, para esse funcionário. Isso é totalmente possível, não é nada assim anormal. Iniciativas em nível corporativo, em ambientes altamente complexos e diferenciados. Nós temos aí, então, quando eu falo em iniciativas em nível corporativo, em ambientes altamente complexos e diferenciados, tá? Exemplos. Vou passar aqui só para a gente guardar. ESAF, a ENAP, são exemplos clássicos de iniciativa em nível corporativo que trabalham em ambientes altamente complexos e diferenciados, ok? Bem, eu vou passar para o quadro em branco aqui, tem algumas coisas que eu queria passar para vocês sobre universidade corporativa, que não está aqui no slide, são coisas bastante breves, tá? Só falando lá sobre essas iniciativas em nível corporativo de ambientes altamente complexos,
A gente verifica que do ponto de vista organizacional, essas universidades corporativas, elas estão normalmente, tá, dentro das próprias sedes corporativas ou pelo menos próximas delas. Ocorre também muito, principalmente no nível particular, dessas universidades corporativas possuírem um patrocinador, tá? Muitas vezes também uma outra característica é que essas universidades corporativas, ao contrário do que muitos pensam, elas não estão subordinadas aos recursos humanos, tá? Às funções de RH de uma determinada organização, tá? Então, como são tomadas as decisões no nível dessas universidades corporativas? Bem, essas decisões, principalmente as administrativas, elas são tomadas num nível muito mais alto da organização, notadamente no nível estratégico, ok? Então, se aparecer em prova, bem, quem toma essas decisões administrativas, o que treinar, quando treinar, por que treinar, quem é que chega a essas conclusões dentro de uma universidade corporativa? Normalmente é o nível estratégico organizacional, é a alta cúpula da organização. Ok? Um outro ponto importante dentro dessa educação corporativa, notadamente dentro das universidades corporativas, tá, que não está lá no slide, é a busca de alinhamento estratégico contínuo, que eu até já falei um pouco aqui para vocês, de alinhamento estratégico contínuo. Tá? Essa busca de alinhamento estratégico contínuo, ela reside na ideia de ganhar um controle mais efetivo sobre as atividades de treinamento e desenvolvimento em relação às prioridades estabelecidas no planejamento estratégico organizacional, na missão e na visão da organização, naquilo que aquela organização pretende realizar num determinado período de tempo. Desse modo, essa educação corporativa, essa busca de alinhamento estratégico contínuo, faz com que os cursos não sejam repetitivos, os cursos estejam necessariamente, obrigatoriamente atrelados às atividades da organização, e mais, que esses cursos eles atrelem teoria e prática organizacional necessariamente, na medida em que eles estão voltados única e exclusivamente para as atividades da organização, ok? Essas prioridades, nós temos aí algumas prioridades que variam, tá? Dentro dessa estratégia de universidade corporativa. Algumas